Doutor Calil, o senhor está me ouvindo, doutor Calil? Estou ouvindo, Datena. Bom dia a todos. Olha, é um prazer falar com o doutor Calil, que é um dos maiores cardiologistas do mundo, na minha opinião, porque é um cara Que fantástico. moral, hein? Para mim é o maior do universo, tá? Botou 5 molas no meu coração e salvou a minha vida com uma equipe fantástica, uma equipe maravilhosa do Sírio. Mas, doutor Calil, eu fiquei muito preocupado quando eu vi que uma menininha que morreu, não faz muito tempo, acho que foi semana passada, foi diagnosticada com aquela inflamação do coração, que o senhor já havia se referido sobre isso, que me parece uma das sequelas da Covid. Só que no caso dela, não foi sequela que sobrou depois da Covid, foi causa-mortes, que o pulmão foi atingido, mas também o coração. Né? É uma doença parecida com a doença de Kawasaki, o que gera a Covid, ela atinge o organismo inteiro, vários órgãos, mas os dois principais órgãos atingidos, e o pior que isso foi parte do pulmão, mas principalmente o coração. Seria especificamente em crianças ou essa doença que nós estamos descobrindo os efeitos, de uma forma generalizada, está atacando mesmo o coração, doutor? Não, são duas coisas diferentes. Ou até uma única doença, obviamente, acometendo o coração do adulto e da criança. Da criança, ela pelo que se tem visto, são 139 crianças do Brasil que são acometidas, é um quadro inflamatório sistêmico. Como você falou, lembrando aquela síndrome de Kawasaki, que é um processo inflamatório, que pode atingir os vasos, causando vasculite, e atingindo também o músculo do coração, causando miocardite. Ontem, por acaso, foi publicado numa revista uma das principais revistas do mundo, a revista Lancet, um caso de uma criança que veio a óbito no Instituto da Criança aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, pela professora Marisa Donikoff, em que pela primeira vez no mundo foi encontrado no cardiomiócito, quer dizer, na célula do músculo do coração, pela primeira vez no mundo, o vírus. Então, foi relato de caso, e isso é muito importante para a ciência brasileira, até para o conhecimento da doença. Então, foi publicado ontem o primeiro caso no mundo em que se localizou o vírus dentro da célula do coração. Né? Isso seria a evolução da doença, a mutação da doença? Porque, por exemplo, não é mutação, é da própria doença. Né? Não, mas teve um cara, o que eu estou dizendo é o seguinte, os efeitos da doença, porque quando surgiu, foi muito precipitado o anúncio de que essa doença só mata velho. Né? Só mata o cara que nem o da Atena, assim, que está arrebentado, que tem um monte de problema e velho e tal. Foi muito precipitado isso, por quê? Porque hoje a grande preocupação é que o jovem se acha super-homem e sai por aí espalhando a doença. A doença só não foi controlada totalmente porque exatamente essa informação de que ela atinge primeiro os velhos e mata os velhos é uma informação errada, e eu disse, olha, esse bicho é uma mutação de várias mutações, ele é completamente diferente, ninguém conhece, tanto que não tem vacina, que ele pode se adaptar para matar o organismo mais novo. Se ele mata o velho, e muitos jovens já morreram sem comorbidade por causa dessa doença. O senhor que acompanhou de perto essa doença, já teve essa doença, já teve a Covid, percebe que esse bicho é um bicho realmente diferente e que pode estar se adaptando para atingir as pessoas de menor idade, Calil? Primeiro conceito importante, que se achava inicialmente que era uma doença primariamente pulmonar. Ok, mas na verdade não é. É uma doença que atinge predominante o pulmão, mas é uma doença sistêmica, que atinge o organismo inteiro, tanto no mais velho como no mais jovem também. Coração, né? Então, rins. é uma doença, coração, se quiser, uma inflamação, né? Ela causa, como já falamos até com você, ela causa inflamação, ela causa trombose, né? Então, ela atinge, direto ou indiretamente, vários órgãos por processo inflamatório. Então, é coração, pulmão, sistema nervoso central, né? E todos os órgãos. Né? Então, é muito importante que é uma doença considerada hoje sistêmica. Ela não é uma doença predominantemente pulmonar. Vários estudos mostraram já recentes, até com 3 meses após o Covid, o exame de ressonância magnética de imagem do coração mostrando inflamação no coração das pessoas, na grande maioria. Então, primeiro, é uma doença muito mais grave, na verdade, quando ela agride, do que se pensava.
né? E ela, de novo, ela agride o organismo inteiro, dos mais idosos e também dos mais jovens, e agora criança com essa síndrome chamada até síndrome P, né? Que é essa doença que já acometeu no país 139 crianças. Olha, ninguém quer alarmar ninguém, né? No país, dessas 139 crianças, quantas morreram, Calil? Das 139 crianças, mortalidade, não sei te dizer. Mas não é para alarmar, quer dizer, a pandemia ela já está sob controle na maioria das cidades, na maioria do estado, tá certo? O importante da Atena nesse momento é alertar as pessoas nesse momento de flexibilização, né, continuar com o distanciamento social, com medidas protetivas, utilização de máscara, porque muitas vezes a pessoa chama, vai vir a vacina. Bom, se vai vir a vacina logo, vamos relaxar. Não é para relaxar, a vacina vai chegar talvez no fim do ano, no outro ano, demora para ser distribuída de uma maneira universal. Então, não é um alarde, porque a doença está sob controle na grande maioria dos estados e das cidades do país, né? E o tratamento médico existe, quer dizer, se tratar um caso grave de coronavírus hoje, nós temos muito mais experiência do que há 4 meses atrás. Claro, aprendemos com isso. E para também tranquilizar, lembre-se que só 5% dos casos do vírus das pessoas se tornam graves. Então, 95% não são situação graves, 80% assintomáticos e os 15% que fica como se fosse uma gripe. Então, não é para alarmar nem assustar ninguém, mas 5% dos casos se tornam mais graves. A gente não sabe quem que vai se tornar mais grave. Como você falou, no começo achava que só o paciente de idade com comorbidade. Hoje em dia se sabe que desde a criança pode ser afetado, né? Agora, é uma porcentagem pequena dos casos acometidos que se tornam graves. Mas o alerta tem que ser feito, quer dizer, não dá para, antes de chegar a vacinação em massa, a população toda imunizada tem que tomar cuidado com esse vírus, mesmo estando no país já sob um controle. E eu acredito que nos próximos meses a situação vai estar completamente sob controle. Uma pergunta básica aí. Eu tenho as minhas dúvidas em relação à vacina. Por um detalhe, ela pode até dar certo, mas teve um caso de reinfecção em Hong Kong que o sujeito pegou o coronavírus pela segunda vez, tanto que é reinfecção, mas por uma cepa diferente do coronavírus. Já não era a primeira. Então, esse bicho aí é meio complicado. Então, de repente você faz uma vacina, aparece outro coronavírus da mesma categoria, mas já mudado. A minha dúvida é essa. Agora, por que em São Paulo, por exemplo, a gente continua sendo o epicentro da doença mundial, né? Segundo o Garrafa me falou agora? Em Nova York, os caras reabriram, né? Lá foi o epicentro da doença, reabriram quase tudo, mas diferentes. Por exemplo, boteco, restaurante, bar, restaurante, os caras reabriram, mas só a parte externa. A parte interna não reabriram, não funciona, né? E lá ontem morreram acho que 4 pessoas, né? Então está sob controle, não só na cidade de Nova York, mas no estado de Nova York. Aqui em São Paulo, a gente continua com esse número de casos, ontem foram mais de 400, só o número de casos de mortos em São Paulo superou o número de casos dos Estados Unidos. Lá está caindo muito, ontem teve 320 casos ou coisa parecida. Porque qual é a diferença que está acontecendo? É o ciclo da doença, que pegou os caras primeiro lá? Você sabe que, assim, eu sou um cardiologista, então vamos tentar responder essa coisa de epidemiologista, infectologista agora. Mas você está no hospital direto, você está vendo caso pra caramba aí. São Paulo não é mais o epicentro da doença. Essa informação já foi. Não é. Ô, Garrafa, o Calil está dizendo que você está mentindo aí, o Garrafa. Você pega a informação direito, você não passa a informação. Não, eu não estou dizendo que o Garrafa está mentindo, Datena, pelo amor de Deus. Estou dizendo que São Paulo não é o epicentro da doença nesse momento, entendeu? Não. Você gostou? Datena. Eu gostei, mas, ô Garrafa, por que você falou que era o epicentro aí, Garrafa? Não, que tem o maior número de contaminados hoje do mundo é o estado de São Paulo, o maior mas número. Não quer dizer que... mas não quer dizer que o maior número de contaminados, sim, mas pode até ser, mas não quer dizer que seja o epicentro da doença. São Paulo está sob controle, São Paulo capital está sob controle, tanto é que está havendo uma flexibilização. Capital, mas o estado é o maior número de contaminados. Mas mesmo o estado, assim, são coisas diferentes. Mas nós tivemos uma aulazinha de Covid aí, e com um dos maiores especialistas do mundo em cardiologia. O Brasil tem 5 estados em ascensão, o São Paulo não está nesse. O estado de São Paulo também não é o epicentro mais. Está caindo, né? Está estável,
né? E caindo. A capital, inclusive, sob controle. Claro que existe o vírus, existe contaminação, existem mortes, né? Por isso que não podemos, na verdade, relaxar nas medidas protetivas. Bom, Mas doutor Calil tem que Estado, trabalhar né, pra caramba. Eu fui torrar a paciência do Calil, que me ligou para saber se eu ia fazer exame. Eu falei que eu tô meio down. Tá todo mundo down, mas não perca a esperança, hein? Você que inclusive está com Covid me ouvindo agora, não perca a esperança, porque como disse o Calil, são 5% só de casos que evoluem para grave, mas você que não tem a doença ainda, não sai espalhando a doença, porque você pode entre 5% contaminar alguém ou estar entre 5%, contaminar alguém da sua família que tenha mais probabilidade de evoluir para grave, ou você mesmo. Então não saia contaminando ninguém, mas também não precisa espalhar alarmismo por aí, não é esse o nosso objetivo. Eu quis falar com o doutor Calil exatamente para isso, né? Para não alarmar ninguém, mas manter-se informado de que esse bicho não ataca só velho, ataca jovens e está atacando até crianças. O índice de mortalidade é menor, é claro que é menor, mas existe. E graças a Deus já tem cientistas pensando na vacina. A última pergunta, se o senhor tem plena confiança de que a vacina surja logo, doutor? Pelo que se indica, são centenas de vacinas sendo testadas no mundo. No Brasil, a Anvisa ele aprovou quatro vacinas, estão ainda em fase final de teste, mas se acredita que no fim do ano, no começo do ano, as vacinas estejam disponíveis e aí sim começa aí a distribuição universal da vacina, que talvez demore um pouco, né? Doutor Calil é um gênio, né, e um grande amigo, um cara maravilhoso e ótimo saxofonista, um dos melhores saxofonistas que eu já vi na minha vida, viu? Eu achei impressionante quando ele toca sax. Tem isso também, esse talento também? Miles Davis. A única pessoa que você viu tocar sax então sou eu, né? Porque... Miles Davis. Precisa se apresentar. Me lembra uma vez Miles aqui. Davis. Não, ele já se apresentou no meu coração 5 vezes, já tá bom demais. Doutor Calil, ótimo dia, fica com Deus. Um abraço, obrigado, viu?